Muito obrigado. Então, hoje o assunto é como é o Disso. Na verdade, não dá para dizer o que é o Disso, né? Disso é coisa infinita dimensão. Então, não tem como descrever com palavras da terceira dimensão o que é um Disso. Disso, se é uma infinita dimensão, é antes da matéria, seria uma energia antes do átomo. É meio absurdo para a nossa inteligência, mas seria isso. O que importa é que o Tissot é a ideia, a origem de todas as coisas. E entender isso é fundamental para entender o resto do assunto que é tratado na Sutra, que é matéria, espírito, homem. Enfim, tudo depende de entender isso. A matéria é a existência real? Então é a pergunta. O professor Masaru Taniguchi diz: na realidade, todas as coisas são vibrações, são ondas, né? Ondas mentais de Deus. Porém, quando vemos essa mesma realidade através da nossa mente, ela nos apresenta como matéria que tomou uma forma fixa. A isso falamos, matéria é sombra da mente, a matéria não existe. Não significa uma quimera, uma fantasia, uma imaginação ou alucinação coletiva, né? Às vezes a pessoa fala, então tudo isso é alucinação coletiva. Não, não é isso. Aí diz, a lua não existe, a lua é fruto da alucinação coletiva. Tem gente maluca nesse mundo. Se tudo estivesse na forma de vibrações, ondas, só sendo possível sentir suas ondas de energia, não seria possível manuseá-las. Por essa razão, temos instalado em nosso corpo um mecanismo que capta as vibrações numa imagem fixa chamada de cinco sentidos. É a forma de reconhecer criada pela vida. Seria isso aqui, uma imagem num projetor, essa luz. A luz, antes de tomar forma, era uma luz. O homem é luz emanada de Deus, exatamente isso. Aqui, embora seja a imagem do filme do Star Trek, do robô, mas é a mesma coisa, o projetor manda a onda quando bate na tela do tempo e espaço que vivemos, ela transforma em matéria. O que existe é essa onda que vem. O que acontece nesse mundo é a projeção na tela do tempo e espaço. Tendo a luz do projetor, que são ondas, fica fácil compreender o fato de que é difícil captar com sentidos e vibrações como são, e que não seria possível manuseá-las no nosso cotidiano. O que o projetor envia são ondas da imagem, e como não conseguimos ver se estiver na forma de ondas, construí um aparelho que transforma a onda em imagens. Então, é exatamente isso. É onda-luz, que quando bate na tela, transforma em figura, em forma. Por isso que na Sutra está o homem é a luz emanada de Deus. Seria a onda, né? Não é dessa forma, que é uma ilustração. Não é que vem uma luz, é onda que você não enxerga, é uma energia que você não enxerga. O ser humano, a ciência humana ainda não consegue detectar esse tipo de energia. E tudo que nós não conseguimos enxergar, tocar, medir, falamos que é espiritual, né? Então, tudo é espiritual nesse mundo por causa disso. Mas não tem nada de espiritual no sentido de coisa do outro mundo. É simplesmente coisa de outra dimensão. Nós vivemos limitado em três dimensões, além da terceira dimensão, a gente não tem alcance. Um dia, quem sabe, a humanidade
vai evoluir. Diz que na escala de evolução planetária nós estamos no grau zero. Somos, acho que, pelo menos esses fanáticos que dizem essas coisas, dizem que nós somos a humanidade é a coisa mais atrasada do universo. E deve ser mesmo. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente, nada há que seja de matéria. Então, por causa disso, não é matéria no sentido de uma coisa sólida, dura, fixa, irremovível. As coisas que vemos neste mundo são como imagem que vemos na tela, mesmo que algo pareça ser matéria, que tem forma fixa, nada há que seja feito de matéria. São projeções da mente, isto é, a mente faz manifestar as vibrações da vida em forma de matéria perceptível, sim, sentido por meio da tela, espaço e tempo. Então, seria isso. Nosso pensamento é uma vibração, né? Tanto é que você pode influenciar as pessoas mentalmente, embora não se recomenda fazer isso. Não se faz isso porque aí você vai interferir no karma do outro, e se você interferir no karma do outro, você vai comprar briga que não é teu, então melhor não interferir. É coisa séria. Não faça isso. As corporificações das ideias, que são vibrações, essas ondas, emitida pela vida e projetada no espaço, ou seja, quando bate na tela do tempo e espaço, dá seu nome de matéria. Por isso, diz a matéria apenas sombra da mente ou matéria projeção da mente. Desta forma, é ilusão pensar que existe verdadeiramente matéria firme e sólida, o que o ser humano é corpo material ou corpo carnal, quando é corporificação da vibração da mente na tela espaço e tempo. Exatamente naquela tela anterior. A matéria originariamente nada e não possui autonomia nem força, o que faz parecer que a matéria possui autonomia e força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Vede corretamente o dissol da vida. Então, dissol da vida seria a vibração da mente de Deus, da ideia de Deus, ou ideia origem, sem apegar essa distorção. Distorção seria a anomalia que acontece no corpo, seria a doença, ou qualquer acontecimento chato, ruim, triste, seria a distorção. Se você enxergar que isso é uma distorção, você não vai ficar apegado a isso, não ficar preso, apreensivo, pensando, estou doente, estou com problema, estou com isso, estou com aquilo, assim por diante. É simplesmente alguma coisa que está sendo projetado. Se entrar um bichinho aqui na frente, aqui onde passa a luz, vai projetar esse bicho feio na tela. É isso que acontece. Se tirar o bicho feio, ela desaparece. É isso que acontece na nossa vida, é a distorção. Como pensa que isso é uma coisa real, sólida, aí fica preso, apreensivo, preocupado e assim por diante. Como aparece uma doença e como desaparece uma doença. Então, ainda é só para ilustrar a teoria na prática. A doença é a distorção que acontece quando uma sujeira entra na frente do projetor na tela do espaço-tempo, que é a forma de reconhecer. Então, aqui está a figura, o projetor entrou sujeira aqui, na frente do projetor, e aí ela projeta aqui na tela. Então, doença é isso. Doença ou qualquer problema que acontece na nossa vida.
A matéria, né? A doença no corpo é ordinariamente nada e não possui autonomia nem força. Realmente não tem. Se você entender isso, vai entender que não tem nenhuma autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria ou a doença possui autonomia e força para dominar a vida é a distorção. Exatamente essa distorção que acontece na tela e que aparece na forma de reconhecer. Por causa disso, parece que existe quando não existe. A cura da doença, da distorção, ocorre quando você elimina a sujeira que está na frente. Para isso, basta ver corretamente o som da vida, ou a vibração da mente de Deus, a ideia origem, sem vos apegar a essa distorção. Sem apegar é sem ficar com medo, sem ficar receoso, simplesmente aconteceu. Se tiver uma doença no corpo, é uma desintegração de um pensamento ruim, simplesmente isso. Deus está dando um jeito de apagar essas energias negativas que estão dentro da cabeça, é só isso. O que projeta a imagem é a mente, isto é, envia a vibração da mente, que é a imagem a ser projetada, que é essa onda, na tela do espaço e tempo. Aqui tá, atrás está a tela, e vai a onda bate na tela e cria uma imagem. A onda não carrega figura humana nem nada, é uma luz, uma onda, não tem nenhum formato, uma cor, não existe nada aqui. A doença é sombra, uma sujeira que entrou, que sujeira que está na mente, que cria uma distorção na imagem, aparece aqui. Quando não se prender, quando você se libertar disso, dessa imagem projetada da doença, e sintonizar com o dissol, que é essa luz, aqui na fonte, a sombra desaparece. Desaparecendo a sombra, aparece a saúde. Por isso que diz doença não existe, o que existe é a saúde. O professor Masaru Taniguchi cansou de dizer Seitianoe não cura, Seitianoe faz desaparecer a doença. E exatamente isso, faz desaparecer. Se você traz a luz original forte, vai aparecer a luz projetada na tela. Foi que a gente viu na aula passada, questão de fenômeno falso. Falso é a criação da mente humana, mas o fenômeno autêntico, não existe fenômeno autêntico por causa disso. Fenômeno é fenômeno, tanto faz ser autêntico ou não autêntico, não faz mínima diferença. Quando não se prender à imagem projetada e você sintonizar a luz emanada de Deus, a sombra desaparece. Desaparecendo a sombra, aparece a saúde. Então é isso que acontece. Sombra desaparece, aparece o lutador saudável. Mas mesmo o lutador saudável ainda é uma imagem. É o que diz na Sutra. O lutador saudável não é fenômeno autêntico. Para sintonizar mente com a mente de Deus, luz, o que tem que fazer? Primeira coisa é praticar o que está escrito na Revelação Divina da Grande Harmonia, que é o primeiro e o mais importante ensinamento da Seitianoye. Primeiro e mais importante ensinamento é primeiro e mais importante é primeiro. É mais importante do que a Sutra, mais importante que Shinsokan. Primeiro é primeiro, né? Não sei o que as pessoas questionam. Ainda tem gente que fica perguntando, e a Sutra? E meditação? Se ele disse é primeiro. Simplesmente assim.
A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este, sim, é o vosso eu, perfeito exatamente como Deus o criou, e é a vida eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós agora a matéria e conscientizai o disso de vossa própria vida. Então, é o que diz a Sutra. Então, a coisa mais importante é conscientizar a essência da nossa vida. O homem carnal é manifestação fenomênica, exatamente é a forma que aparece na tela do espaço e tempo. Mas mesmo sendo uma manifestação fenomênica, ela carrega em si o sopro da vida, como está no Gênesis, ou o princípio da vida, ou o dissol, que é a semente da vida. Uma semente física é uma manifestação fenomênica, mas traz dentro de si tudo e todo o processo de desenvolvimento da planta perfeita, saudável, vigorosa, bonita, cheia de flores, cheia de frutos, etc, etc. Mas se você cortar a semente, você não vai enxergar nada disso. Mas ele traz o processo de desenvolvimento que vai gerar a flor e a fruta. Da mesma forma, o homem fenomênico, o corpo, é manifestação fenomênica, mas traz dentro de si o dissol, a semente da vida, que tem todo o processo de desenvolvimento da vida perfeita. Então, conforme a lei mental manifesta aquilo que reconhecemos, se eu reconhecer, se eu aceitar que eu tenho isso dentro de mim, tenho dentro de mim a vida perfeita, esta perfeição se manifesta, se concretiza na nossa vida, como saúde, como alegria, como realização profissional, como qualquer coisa que você quiser. Isso é uma semente mágica que transforma em qualquer coisa que você quiser. Exatamente isso. Por isso que não tem como definir o que é dissono. É algo que está fora da nossa imaginação. Eu acho que a melhor coisa, falar o que é dissono, seria a perfeição. Alguma coisa tão perfeita, que transforma em qualquer coisa perfeita da nossa vida. É uma coisa, uma semente mágica. É ilusão pensar que existe verdadeiramente a matéria firme e sólida ou que o ser humano é corpo material. Então, a realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimento. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. É exatamente isso. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. Dores e sofrimentos é apego. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido, e não se projeta a percepção do homem. Então, não adianta querer ver com 5 sentidos o de som. Não tem como ver. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A coisa mais importante é que ilusão é uma falsidade, não fica apegado, né? Não segura. Né? Segurar o fenômeno é tipo da coisa assim, quero que aconteça desse jeito, quero que faça assim, quero que seja assim, precisa ser assim, tem que ser assim. O homem não é um trem que anda em cima de um trilho de ferro em linha reta.
só sabe ir para frente. Por isso que choca. Choca e fica ferido, magoa, fica triste, passa por dores e sofrimento por causa disso. Mas se não apegar, se soltar, não vai sentir nada disso. O mundo tal qual foi criado por Deus, o mundo da primeira criação, antes de ser traduzido pelos cinco sentidos, é denominada realidade. Realidade é aquilo que existe realmente, que é o disso na Seitanoia. O que vemos é o mundo traduzido como imagem material. A imagem traduzida como a tradução literária. Os haikais, haikai é poema em japonês com 17 sílabas, 17 palavras. Traduzido para inglês norte-americano, que não conhece japonês, jamais poderão apreciar o famoso haikai de Basho. Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Esse aqui, traduzido em inglês, I heard the sound of water from the frog that jumped in the old tank. Eu escuto o som da água de um sapo pulando dentro de um tanque velho de água. Traduzido, você vai falar, mas que besteira, que alucinação que o cara escreveu. Se você entender ou ler o kanji disso, você vai entender o profundo significado disso tudo. Em 17 sílabas, escreve mais do que um livro inteiro. Então, essa é a arte do haikai. O japonês tem clubes, nossa, tem gente que se dedica. E é impressionante como consegue descrever qualquer coisa assim, com 17 sílabas. Tem os campeonatos que o cara mostra uma abelha voando, coisa desse tipo, e o cara tem que fazer um poema com 17 sílabas. E assim, rapidamente, questão de 1 minuto, 2. Não sei como é que consegue fazer. Eu ainda estou pensando na abelha, o cara já está escrevendo. As vibrações mentais de Basho que repercutem nessa poesia serão truncadas na tradução, impossibilitando a transmissão do seu profundo sentido espiritual. É o que acontece na tradução do livro da Seitanoye, do japonês para o português. Além de que ter alguns problemas de quem fez tradução, o tradutor. Os primeiros tradutores eram muito espiritualizados, então conseguiam traduzir, interpretar aquilo que o professor Masaru Taniguchi queria dizer na tradução, mas dos últimos livros é uma coisa lamentável. Se você ler o original em japonês e comparar com a tradução dos últimos livros traduzidos, você vai falar, nossa, está tudo diferente, não é? Nada que está escrito nessa tradução. É ilusão pensar que existe verdadeiramente matéria firme e sólida, ou que o ser humano é um corpo material. De modo similar ao ler haikai produzido enquanto vemos apenas o corpo material, ou seja, a letra, a palavra, né? Apesar de ser na essência uma existência espiritual, manifestação da vida de Deus, não podemos ver esta sublimidade por ser traduzida como material, forma material definida. É porque naquele haikai do Basho tem uma forma imaterial que só no original você vai perceber. Na tradução é um sapo fazendo barulho no tanque de água. Isso se chama ilusão. Ilusão é ver a forma material e pensar que aquilo que é o verdadeiro. O ser humano visto pelos olhos é apenas efêmero corpo feito de matéria que um dia perecerá. É uma imagem ilusória, como está na Sutra.
A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. Mas, embora seja uma imagem efêmera, tem uma essência lá dentro, a substância que é de Deus. Mesmo que corpo morra e desapareça, há homem, existência espiritual, homem imortal que existirá eternamente. Por isso se diz, a realidade, porque é eternamente livre, não conhece sofrimento, ilusão, porque uma forma de apego. Apego é prisão, é falta de dor. Você se prende. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os cinco sentidos, transcende inclusive o sexto sentido e não se projeta a percepção do homem. Tentar ilustrar isso, que fica meio difícil. Se você traçar uma linha do tempo, a partir do agora, esse agora aqui representado é a hora temporal. A partir do agora para trás é uma linha do tempo que afasta. E aqui é uma linha do tempo que avança, mas não seria isso. Mas tem uma coisa que vai para frente. É isso. Aqui na intersecção é o agora eterno. Agora eterno é o lugar onde não tem passado, não tem presente, só tem, não tem o futuro, só tem o presente. Então é aqui. Nessa parte da linha do tempo para cá é uma linha do tempo que afasta. Então é hoje, ontem, anteontem, um mês atrás, 2000 anos atrás, né? Assim por diante. Decrescendo, afastando. Isso é o passado, né? Que é o mundo material. E aqui está o mundo que nós percebemos, que é a forma de reconhecer, que é a imagem em 3D na tela do espaço-tempo, que é a forma de reconhecer para os cinco sentidos. Então, tudo que a gente percebe é passado. A gente não percebe o futuro, né? Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente conscientiza é passado. A gente vive no passado. Matéria é a corporificação das ideias, medida em vida, projetada no espaço e tempo, que é exatamente aqui, mundo tridimensional, forma tridimensional que aparece aqui. É a corporificação da ideia. É aquele luz do projetor batendo na tela e criando a figura aqui. Por isso que aqui é ilusão. A ilusão é o pensamento invertido. Você está aqui vivendo na linha do tempo que afasta. Pensamento invertido. Você vive aqui na linha do tempo que afasta e tem gente que ainda corre atrás da linha do tempo que afasta. Pensar que existe o que não existe, porque tudo que acontece aqui é fruto do pensamento e é fruto do pensamento do passado. Não passa de um rastro deixado pela vida. Sombra. Karma e pecado são como rastros, marca deixada pela pessoa que não existe mais. Ou eu, a ilusão de 10 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás. Eu, da ilusão de 30 anos atrás, obviamente não existe mais, né? Está 30 anos atrás, está aqui embaixo, então não existe mais. Se você foi pecador aqui, significa que não existe mais também, porque a não ser que você traga mentalmente é para aqui. Mas, se não fizer isso, se você libertar, desapegar, isso aqui só vai afastando, 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 um dia, uma hora desaparece. Acima está o que chama de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. E a vida é sinônimo da realidade, então a vida também não morre, não desaparece. A vida é algo que contém, que está aqui.
ela está sempre no presente, mas ela engloba passado, presente e futuro. Mas é nesse ponto, é o agora eterno. Se um dia nós evoluirmos um pouquinho, a gente vai começar a viver aqui. A realidade é eterna, aquele que vive na realidade transcende a desintegração e será eternamente perfeição. Então, a forma de viver realidade, quer dizer, como ser fenomênico, é só aqui no presente. Então, você tem que viver sempre o presente. O futuro você não consegue ver, passado já passou mesmo, não tem mais nada a fazer. Tanto faz ter sido bom ou ruim, o que aconteceu, já aconteceu. Se for bom, é uma pena, mas já aconteceu. Se for ruim, que bom, porque já aconteceu. Não passa disso. Deixa afastar, deixa ir embora. O dia de hoje será ontem, anteontem e assim por diante. O dia de hoje, na verdade, é como jornal. Hoje em dia ninguém lê jornal, mas se lesse seria o jornal de ontem que fala das coisas que aconteceu ontem. Não existe jornal de hoje, né? Ou notícia de hoje, não existe. Notícia que diz notícia de hoje é notícia de ontem. O jornal de hoje está escrito lá, estampado o que aconteceu ontem. Não existe jornal de hoje. Também a tua vida, o hoje também não existe. Na verdade, o hoje que você vive é ontem, né? Como a gente não tem como dizer, explicar isso, a gente diz que é hoje, mas hoje, na verdade, é ontem. É como ver o jornal de hoje. O tempo é movimento da vida, é vida que afasta. No mundo de sono, no mundo de Deus, não existe tempo, né? Que aqui é o presente, o agora eterno. Então, não existe tempo. Sentimos como tempo conscientização do movimento da vida. Se não tivesse movimento, não teria tempo. Se a Terra não girasse em 24 horas, não teria o dia e noite, não teria tempo. O tempo é uma ilusão. Tá na internet cheio de gente falando o tempo é uma ilusão e eles não explicam por que é ilusão, mas se você entender isso, você vai ver que o tempo é realmente uma ilusão de verdade. O tempo não existe. É a percepção nossa do movimento da vida. Se a gente não perceber, não existe tempo. Então, isso é provado, né? Gente que tem problema no cérebro, que não registra a passagem do tempo, não envelhece, não percebe o dia que passa, o dia, a noite. Bom, se você não percebe dia e noite, não vai ver o tempo passar, né? Então, quando você sente o tempo passar, quando você conscientiza o movimento da vida. Por isso que as pessoas dizem que o tempo está passando rápido, porque fica vendo um monte de coisa movimentar, então, se parar de olhar as coisas que movimentam, você vai ver que o tempo não está correndo tanto. Enfim, a pergunta que eu faço é: tempo é uma ilusão? O professor Masaru Taniguchi não falou isso, tá? Por isso que está no interrogativo. O tempo é uma ilusão? Vocês tirem a conclusão, mas não vão dizer que o professor Masaru Taniguchi falou que tempo é uma ilusão, porque ele não falou. Tem gente que escuta esse tipo de coisa e fala: o professor falou que tempo é ilusão. Ele não falou. Eu que coloquei aqui, coloquei interrogação por causa disso. O tempo é uma ilusão. Se você entender isso, se tempo é uma coisa que afasta, né? Está sempre
afastando de você é uma ilusão. Mas ele nunca fez essa afirmativa, tempo é ilusão, né? Ideia e a origem. Deus é espírito, é substância da vida. Quando ele passa a atuar, manifesta em forma de palavra. Deus, não há como Deus se manifestar a não ser através da palavra, o pensamento. Quer dizer, pensamento é palavra, você não consegue pensar sem usar palavra, né? Tenta pensar mãe sem usar a palavra mãe. A ideia é a origem, palavra de Deus. A mente do Espírito de Deus entrou em vibração e se tornou palavra, ondas vibratórias. Então, quando a mente de Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Tudo é palavra de Deus, tudo é Espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. Então, a ideia é a origem. Quando ele usa a palavra, ele cria uma ideia. Essa é a ideia, a origem de todas as coisas. A ideia, a origem é a figura formada pelas vibrações da mente de Deus. Fala figura, mas não é figura, né? No mundo de infinitas dimensões não tem figura, então não é figura. Sendo Deus um ser eterno que foi criado uma vez pela mente do Deus, também não existirá eternamente. Homem, na sua essência, homem, ideia, origem, ou, como está na Sutra, homem, Deus, sendo homem físico, a imagem produzida pelos 5 sentidos. Homem, ideia, origem seria o foco de luz que sai do projetor antes de bater na tela para formar a figura humana. A ideia, a origem, é uma existência eterna e indestrutível. Sendo a essência do homem, homem, ideia, origem, homem, Deus, também é uma existência eterna e imortal. Eu, na minha essência, sou homem, Deus, por causa disso. Quando eu li a primeira vez sobre esse homem, Deus, eu juro que eu não conseguia entender, né? O que é homem, Deus? Aliás, não conseguia entender muita coisa, quer dizer, nada daquilo que eu li, eu não conseguia entender. Achava até interessante só. A realidade é eterna, por isso não perece. A realidade é verdade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido e não se projeta a percepção do homem por causa disso. É uma energia que você não vai... Tipo de energia que não tem como medir, como mensurar. É como matéria escura. A ideia é a origem, uma existência eterna e indestrutível. A ideia é a origem é como o princípio matemático 2 vezes 2 igual a 4. Sempre que alguém multiplicar 2 vezes 2, resultará em 4. Então, no Gênesis 1, tá, o homem foi feito à sua imagem, semelhança. Significa que Deus teve em sua mente ideia, origem de um ser que tivesse imagem dele, e esse ser é o homem com H maiúsculo. Aliás, quando lê a sutra, tem que prestar atenção, que tem homem com H minúsculo e homem com H maiúsculo, e tem espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. São coisas diferentes. O homem verdadeiro é homem, ideia, origem, eterna, imortal, imutável, do mesmo modo que o princípio matemática 2 vezes 2 igual a 4. Se juntarmos 2 maçãs 2 vezes, teremos 4 maçãs. A maçã fenomênica desaparece quando come ou quando cortamos, né? Ou bate no liquidificador, a maçã desaparece. Mas o princípio matemático não desaparece, mesmo que a maçã desapareça, 2 maçãs vezes 2 maçãs vai ser 4 sempre, independente de ter
duas maçãs ou não ter duas maçãs. Então, essa é a ideia, a origem. A ideia, a origem, existe mesmo que as maçãs desapareçam. Manifesta sua imagem, quatro maçãs, sempre quando houver condições bem ordenadas. Quando juntar duas maçãs, duas vezes, sempre vai aparecer quatro maçãs. Assim é o de som. Quando você criar a condição certa, que é a harmonia, ela sempre vai manifestar. Sendo o homem ideia, origem imutável, existência eternamente indestrutível, o homem fenomênico pode desaparecer. Porém, o homem ideia, origem do mundo do que só assim com o princípio matemático, mesmo que desapareça uma maçã, o princípio matemático, duas maçãs mais duas maçãs, continua sendo quatro maçãs. O homem ideia, origem disso é o homem verdadeiro, e o homem fenomênico é a imagem traduzida em forma material pelos cinco sentidos. Então, isso é o de som. Aqui, o professor Massaro Taniguchi usa essa figura elucidativa para explicar manifestação fenomênica. A parte superior do rolo do filme corresponde ao mundo do som. A mente de Deus, em cujo interior encontra-se todas as existências, passado, presente e futuro, que ainda são existência não são existência no tempo e espaço, que passam a ser captadas pelos cinco sentidos. Então, aqui é aquilo que Deus criou, que viu que tudo era bom, tudo era perfeito, que a mente de Deus ou de som. Aqui está a fonte da luz. Aí, quando a luz bate aqui, aparece aquela imagem, luz do projetor, que quando bate na tela de tempo e espaço, forma a figura 3D aqui. O de sol é antes dessa faixa de luz, é o que está atrás da luz. É a luz em si que emite essa luz através da lente da mente que projeta a imagem. Então, isso é o de sol, é ver antes da lente da mente. As existências do mundo de som passam pela lente da mente para se manifestar na tela de dimensões vertical e horizontal, tempo e espaço, que chamamos mundo fenomênico. Conforme o estado da lente, manifesta de forma perfeita ou imperfeita, ou de um jeito ou de outro, e mais tempo ou menos tempo aqui. Demora mais ou menos. Fechado é um ponto, aberto é infinito por causa disso. Conforme o estado da lente da mente, manifesta-se uma forma ou outra em tempo longo ou curto. Por isso, na Sutra Sagrada, o tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, qual errada, quando você segura, se torna um ponto e aberto se torna infinito. O tempo está na palma das mãos da vida. Se você não se ligar para o movimento da vida, o tempo não existe. Como num rolo de filme, passado, presente e futuro, e todas as existências se encontram aqui agora, onde inexiste espaço e tempo fenomênico de modo transcendental e simultâneo. No mundo do Disso não existe tamanho que possa ser medido com as medidas do espaço fenomênico. Dentro deste mundo existe fonte de onde se revelam todos os tamanhos e dimensões, porque a medida do espaço fenomênico é a altura, largura e profundidade. Ela não tem esse tipo de coisa, então não vai ter medida, não vai ter cor que aparece aqui, nada disso. Cor que aparece aqui, na verdade, não é cor, né? É onda que nossos olhos traduzem em cor. Cor vermelha é uma vibração vermelha, né? Não é cor.
Os animais não enxergam cor porque o aparelho dos olhos deles não fazem esse tipo de tradução, mas são mais apurados em ver outras coisas. Enxerga coisa que a gente não enxerga por causa disso. O que é disso? Quer dizer, na verdade, o professor Massard Halibuti não disse, ele descreveu como é o Dissou, porque não tem como dizer o que é o Dissou, falar. O Dissou é uma coisa de infinitas dimensões. Não tem como usar a palavra de mundo de 3 dimensões para definir uma coisa que tem infinita dimensão. Então, ele descreveu como é o Dissou. Ele usou semente de hipomeia. Semente de hipomeia era a planta trepadeira que tinha no muro da casa dele. Meu sonho era trazer semente da casa dele, mas não tem mais atualmente. No muro da casa dele não tem mais hipomeia plantada. Ia dar um jeito de pegá-lo. Tudo existe de modo semelhante ao arquétipo presente numa semente de hipomeia. O tamanho da flor variará de acordo com a riqueza dos nutrientes de 2 centímetros, 20 centímetros, é mais ou menos. É o arquétipo modelo, mas nesse modelo não tem tamanho da flor, cor, né? O tamanho da flor variará de acordo com a riqueza dos nutrientes, então, das condições que você prepara no mundo fenomênico, vai aparecer flor de tamanho maior, menor, cor assim, cor assado. Ela vai produzir infinitas cores, porque ela é uma coisa de infinita dimensão, então pode traduzir infinitas cores. O que chama de variegata hoje aqui, a planta variegata que tem valor. Mas é isso. Essa coisa da teoria de Darwin é uma coisa bem furada, né? Mas não vou discutir isso. O Dissou da hipomeia. Então, ele usa a planta de hipomeia para explicar como é o Dissou. Dentro da semente da hipomeia existe uma flor que poderá desabrochar em vários tamanhos. Vários tamanhos, várias cores, vários formatos. A semente é uma existência fenomênica, porém, no âmago desse fenômeno, ela carrega a substância, o Dissou arquétipo, que é a forma originária da imagem que se desenvolverá no mundo fenomênico. Dissou, então, é uma forma imaterial anterior à manifestação material, a forma sem forma, aspecto real, ideia, origem de todas as coisas. A ideia, origem de todas as coisas. Ideia, origem é ideia, origem. Por mais que a forma que se apresenta aqui esteja distorcida, se você fitar a ideia, origem na tua mente, segundo a lei mental manifesta aquilo que eu reconheço, vai projetar a ideia, a ideia origem perfeita aqui. Então, vai aparecer reconstituído. Vai desaparecer as imperfeições. Então, é o caso da cura da doença. A imperfeição, que a distorção aqui, desaparece, desaparecendo a distorção, aparece aquilo que está na ideia origem, que é o projeto original sem defeito, né? Mas ela pode aparecer de várias formas, não é uma forma única. Dissou, então, é uma forma sem forma, portanto, não tem nenhuma imagem. Quando dizemos dissou, estamos referindo à forma imaterial, aspecto genuinamente mental, não é nem mental, né? Genuinamente energia pura, isento de matéria.
não sendo algo material, não possui tamanho visível fenomenicamente, ou seja, não tem imagem, não tem formato, não tem nada, né? Todas as formas estão dentro disso na qualidade de ideia origem. Quando entrar em atividade, né, como atividade, quando eu usar a palavra, o som, ela vai começar a aparecer no mundo fenomênico. Depende da palavra que você usa, aparece as coisas aqui. Se você usar palavras boas, acontecem coisas boas aqui. Se você usar palavras ruins, vai aparecer coisas ruins aqui. É simples assim. Então, aprenda a usar palavras boas, né? Tem um exercício que vocês vão fazer, né? O que é ver de som? No português é o que é ver imagem verdadeira. Foi a coisa mais difícil quando falaram que tem que ver imagem verdadeira. Quer dizer, antes, logo que eu entrei, ainda usava a palavra de som. Falavam ver o de sono. Mas não tem. Ver o de som foi uma tradução errada para o português, porque o professor Massaro Taniguchi não usou o verbo ver, né? Ele falou mitsu meru. Mitsu meru não é miru. Miru é ver. Mitsu meru é enxergar com os olhos da mente. É bem diferente. Aqui foi traduzido como ver a imagem verdadeira, que é a coisa mais complicada, né? Porque não tem nenhuma imagem, como é que vai ver uma imagem verdadeira? Mas é a lição para vocês, se vocês prestarem um pouco de atenção no que foi falado, vocês vão conseguir mentalizar, não, vão conseguir imaginar o que é ver de som. Mas não vai ver imagem verdadeira. Isso é a pior coisa que fizeram aqui com a tradução do português, é o de som para imagem verdadeira, porque não existe nenhuma imagem nem verdadeira, nem falsa, nem mentirosa, nem ilusória, nem nada, não é imagem. Muito obrigado. Próximo.